Vamos agora para uma pauta super importante sobre transtorno de ansiedade. Esse é um assunto que faz parte da minha vida e faz parte da vida de muitas pessoas. E no calendário da saúde, setembro é o mês dedicado ao cuidado da saúde mental. Teremos agora então a pauta médica sobre esse assunto, mas antes vamos assistir a um pequeno VT. Coração acelerado, preocupação excessiva, medos irracionais. Esses são sintomas intensos vivenciados com frequência por pessoas ansiosas, principalmente no Brasil, país com o maior índice de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quando deixa de ser uma reação normal do corpo humano e vira um transtorno emocional, a ansiedade passa a impactar negativamente a qualidade de vida do paciente, independente do seu gênero, profissão e histórico médico. Porém, até hoje, mesmo depois de uma pandemia que tanto afetou nossa saúde mental, os distúrbios psicológicos ainda são alvos de muitos preconceitos. Para que a empatia e a rede de apoio no combate à ansiedade se tornem cada vez maior, vários artistas passaram a expor suas vulnerabilidades nas mídias sociais. É o caso de Wesley Safadão, que recentemente anunciou uma pausa nos shows por tempo indeterminado para tratamento da ansiedade. Zé Felipe, MC Mirella e Cauã, da dupla sertaneja com Mateus, foram outros cantores que também relataram crises ansiosas provocadas pela correria da carreira artística. E os exemplos não param por aí. Giovanna Antonelli, Mel Maia, Cleo, Mariana Xavier, Tata Werneck, Gisele Bündchen são outras estrelas nacionais que, após situações complicadas agravadas pela ansiedade, refletiram e desabafaram sobre a necessidade do bem-estar psicológico. Por isso, para entendermos melhor as formas de controlar esse transtorno, hoje o Mulheres recebe no estúdio o neurologista Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo, doutor. Gratidão é minha aqui. VT legal, adorei o VT, o pessoal que produziu. E logo uma informação que nos surpreende, né? Que nós somos o país com maior número de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Esse é um dado real. É um dado real. O Brasil, ele não é só o país do futebol, é o país da ansiedade também. A gente tem uma estimativa de em torno de 10% da população sofre de transtorno de ansiedade, doença, ansiedade. Então são mais de 20 milhões de portadores. É muita gente. Então tem famosos e não famosos, faz parte da humanidade. E é curioso, né? Porque o Brasil ele é um país que não se envolve muito em guerras, não tem muito desastre natural. Só que o Brasil ele carece de outras inseguranças. Segurança pública, insegurança econômica, correria, desemprego. Então o Brasil ele é um país de ansiosos. Esse é um problema de saúde pública e essa pauta é uma das pautas mais importantes em saúde. É correto afirmar que a ansiedade é normal do ser humano? Que nós todos temos ansiedade, que é justamente essa ansiedade que nos moveu a ser a sociedade que somos hoje, que vai nos mover para o futuro, mas que essa é uma ansiedade normal e que o transtorno é algo diferente disso que é inato do ser humano. Colocação perfeita. A ansiedade ela é um presente da evolução. Todo ser humano tem ansiedade. Não existe ser humano sem ansiedade. Seria uma doença isso. Aquela pessoa que... Então, diante do novo, diante do risco, diante do que vale a pena, é natural a gente sentir ansiedade. Mas aquilo tem um alvo, tem uma duração e tem um propósito, que é preparar para o estresse, preparar para a luta e fuga. Então, antes de uma prova importante, antes de eu entrar aqui na entrevista, é natural eu me sentir ansioso, eu ficar um pouco mais angustiado, coração mais rápido. Isso dá e passa. Mas nesta parcela da população, desses 10% que tem uma doença chamada ansiedade, aí é outra história. A ansiedade daquela pessoa é uma ansiedade espontânea, sem alvo,
ou ela é totalmente desproporcional ao problema. Aquela pessoa ela sofre antecipadamente, intensamente, os sintomas físicos são muito mais exuberantes. Perceba que o que diferencia a doença de saúde é a intensidade, é o impacto na qualidade de vida. Em casos graves de ansiedade, ela chega a interromper uma carreira, como aconteceu com alguns artistas. Vimos no Wesley Safadão, né, que ele fez uma pausa na carreira justamente porque ele não conseguia mais subir no palco. Então, uma crise de pânico, por exemplo, ela faz a pessoa parar, ter uma sensação de morte, uma sequência. Pergunte para a sua ansiedade sempre, tem um alvo? Durou um tempo aceitável? Tem alvo e passa, isso é normal. Ela é proporcional àquilo que você está passando? Ela te ajudou ao te preparar ou a te proteger? Se você responder que a sua ansiedade ela é muito intensa, desproporcional e ela está te roubando saúde, pode ser que você tenha cruzado esse limite. Por isso que é tão importante o médico. O médico ele diz se a pessoa cruzou ali o cabo da boa esperança ou não. Porque é uma questão de quantidade de sintomas, né? Qual que é a diferença de ansiedade e de síndrome do pânico? Uma está ligada à outra? Estão ligados. Ansiedade tem vários tipos. Então, ansiedade seria aquele desarranjo no sistema de medo, de apreensão. A pessoa ansiosa, ela tem uma insegurança, ela quer controlar as variáveis, ela sofre antecipadamente, ela amplifica o estresse. Tem várias formas de ansiedade. Pânico é uma dessas formas. O pânico é um tipo de ansiedade patológica. No pânico, o que chama atenção no pânico? Que o quadro é muito exuberante, é um tsunami, tem muito sintoma físico no pânico. O coração dispara, falta de ar, às vezes aperto, dor no peito, às vezes tremor, sensação de morte iminente ou de perda de controle, sensação de que você está num sonho ou que você está dissociado do seu corpo. No pânico, o quadro é muito agudo, ele evolui em poucos minutos, de 0 a 100. Então é uma avalanche de ansiedade. Mas esse é um tipo. Tem outras formas de ansiedade, como o TAG. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que está sempre um pouco mais ansiosa. Tá, o dia todo, a maioria dos dias, por mais de 6 meses, ela está sempre tensa. É uma ansiedade de longa duração, Exatamente. Então. É como se fosse... O TAG é como se fosse um mar revolto. E o pânico seria um tsunami. No pânico, a crise ela é muito física e muito aguda. No TAG, os sintomas são mais de dificuldade de relaxar, dificuldade de pegar no sono, mente acelerada, múltiplos pensamentos. Mas tem outras formas de ansiedade. Estresse pós-traumático, que é quando a pessoa tem crises relacionadas a um estresse pontual na vida. As fobias, onde a ansiedade é desencadeada por uma situação. Perceba que a ansiedade ela tem nome e sobrenome. Um dos sobrenomes é o pânico. Pânico é uma das sensações mais terríveis que a pessoa pode sentir. Você descreveu dor. Há pessoas que vão parar num pronto-socorro achando que estão infartando, quando na verdade elas estão só sofrendo uma crise de ansiedade? Muito comum. A pessoa numa crise de pânico, ela tem uma sensação de que está tendo um infarto, ou um derrame, ou uma crise epilética, ou algo tão desconhecido, tão desconfortável, que é muito comum ela procurar o pronto-socorro, realizar exames, e nos exames não mostrarem nada, né? E a pessoa ser encaminhada ao tratamento da síndrome do pânico. Ela é tão terrível, a síndrome do pânico, que a pessoa passa a ter medo de ter de novo. Ela sofre pelo medo daquela sensação, porque a gente está acostumado a controlar um pouco nossa mente. E na síndrome do pânico a gente percebe que a gente não controla nada. Você tem uma descarga de adrenalina, cortisol, o coração desanda, a respiração. Aquilo é tão impactante que a pessoa passa a ter medo de ter medo. Eu sempre dizia essa frase, eu sofro de ansiedade há muito tempo, eu tenho acompanhamento psiquiátrico por isso. E essa é uma frase que eu repeti assim muito, medo de ter medo. É um desespero pelo desespero. Então nada está acontecendo, mas você se assusta com a possibilidade de se assustar. Exatamente. E olha que existe um sequestro, né? O paciente ele fica preso naquela ansiedade antecipada. Algo que não aconteceu, que pode não acontecer, mas ele fica sempre no e se, vai que. E ele começa a ficar inseguro com o próprio corpo. Ele começa a ficar mais isolado, evitar situações de risco. Então a ansiedade é uma doença que pode ser muito incapacitante. Ela pode incapacitar. Por isso, reconhecer logo e tratar logo. Quando você reconhece e trata, mudança do estilo de vida, psicoterapia, medicamentos para algumas formas. Tem medicamentos para a hora da crise, medicamentos que protegem, antecipando. Muito autoconhecimento, porque a gente tem que conhecer o nosso limiar também de estresse.
isso faz com que a pessoa melhore. Se ela não procura ajuda, a ansiedade ela cresce, ela vai se avolumando. E quando eu devo procurar ajuda? Quais são os sinais de que o que eu estou sentindo não é normal? Se você tem alguma coisa de ansiedade que atrapalha o seu rendimento, nossa, eu não rendi o suficiente por conta disso. Se você está perdendo rendimento, se está sofrendo, crise de pânico, minha recomendação é que na primeira crise você já procure ajuda. Pronto-socorro para afastar as coisas mais graves iniciais e depois já o psiquiatra, o clínico, o neurologista, o psicólogo. Então, crise de pânico, aquela crise avassaladora, não espera. Procura ajuda para evitar esse fenômeno. Se a sua ansiedade já não é do tipo pânico, é uma ansiedade mais contínua, a partir de 1 mês, 2 meses, você está percebendo que está difícil dormir, que você tem que tomar remédio calmante, que você se preocupa demais, está muito irritado, tem que procurar ajuda. A ansiedade tem cura? A ansiedade, ela tem tratamento. A gente não fala em cura plena porque aquela pessoa ela também carrega uma genética. Então, uma vez ansioso, você sempre vai ter que estar com aquela luz amarela ligada. Mas você pode tratar aquele episódio ansioso e muitos pacientes vão se livrar do tratamento medicamentoso. Depende do mosaico da causa. A causa depende de genética, existe risco genético. Sabe que depende do sexo. A mulher tem 2 vezes maior risco de ter ansiedade. Olha só. Depende do contexto, contextos ali mais desafiadores. Quando você consegue melhorar o ambiente, o contexto, algumas pessoas vão se livrar do remédio. Agora, outras pessoas vão precisar de remédio para o resto da vida. Porque, às vezes, o fator biológico ou um fator não modificável de vida, a história de vida, o tipo de criação, a profissão, tudo isso vai mudando. Cada um tem um mosaico de causas. O tratamento depende de conhecer aquele mosaico e desfazê-lo. Então, eu acho que tem tratamento. A ansiedade bem tratada, ela é uma doença de bom prognóstico. Os remédios tendem a ajudar muito a pessoa com ansiedade. Quando eu devo tomar medicamento? Também, medicamento a gente sempre usa para formas moderada a graves. Então, se aquela ansiedade é leve, de vez em quando, não muito exuberante, a gente até pode tentar, em alguns casos, atividade física, bom ritmo de sono, pausas, psicoterapia. Para algumas formas, até aquela terapia cognitivo-comportamental. Outras coisas podem ajudar, meditação, yoga, musicoterapia, redução do estresse profissional. Mas para aquelas formas mais exuberantes, onde a pessoa tem uma intensidade maior, às vezes é melhor o remédio também. Não sozinho, o remédio com tudo isso que eu falei. E isso é individual, não tem uma fórmula mágica, é individual. Né? É melhor procurar o médico e saber se o seu caso é de remédio ou não. Até porque o médico ele vai fazer diagnóstico diferencial. Ele vai ver coisas que podem parecer ansiedade e às vezes não é. Por exemplo, distúrbio de tireoide, hipertireoidismo parece um quadro de ansiedade. Taquicardia, insônia, mente acelerada, ele vai ajudar no diagnóstico diferencial. Pessoas com transtorno bipolar do humor, quando estão muito aceleradas, também parece ansiedade. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, pode parecer ansiedade. Então o médico é importante para ver se tem ansiedade ou não, qual é o subtipo de ansiedade e qual é o tipo, a intensidade, para saber se é candidato a remédio ou não. Mas o remédio não é para todos, não é para sempre e nunca vai estar sozinho. Sempre vai estar junto com mudança do estilo de vida e de preferência junto com psicoterapia. Quando você trouxe o dado de que é mais comum na vida da mulher do que no homem, isso tem a ver com os hormônios? Tem? Perfeito. Menopausa, sempre os hormônios. Puberdade, gravidez. Tem a ver? Tem. A mulher ela tem várias pressões outras também. Múltiplas jornadas, ela tem uma série de discussões que envolvem a cultura do mundo mais machista, misógino. Então a mulher tem questões culturais, mas sem dúvida tem questões físicas também. Então a mulher tem estados especiais, como menopausa, primeira menstruação. O ciclo da mulher é muito mais dividido. Tem o transtorno disfórico pré-menstrual, mulheres que ficam irritadas, às vezes até depressivas no pré-menstrual. Tem o uso, às vezes, de hormonoterapia como anticoncepcional. Tem a gravidez, tem o puerpério. Então isso aumenta o risco de ansiedade na mulher. Mulher tem mais insônia, tem mais depressão. Então na saúde mental, a mulher ela é um pouco mais desfavorecida nesse aspecto. Mas homem também tem muita ansiedade. Como a gente fala, 2 para 1. Só que a gente está falando de 20 milhões de pessoas. Então
Então tem muito homem com ansiedade. E o homem demora mais para fazer diagnóstico, porque o homem ele é mais cabeçudão. Ele demora para ir no médico, ele não consulta, ele segura muito. Então o homem com depressão, com ansiedade, dá mais trabalho, não tem por hábito, tem aquela coisa do onipotente, onipresente. Tanto que o risco de suicídio no homem é maior do que na mulher. Nossa. A gente tem suicídio hoje, é um mês de conscientização, Setembro Amarelo. O suicídio no Brasil ele acontece 70%, 80% em homens, 20% em mulheres. Então perceba que o homem também tem fatores de risco. Risco de burnout. O toque no homem é um pouco mais frequente do que na mulher. Mas de modo geral a mulher é mais favorecida e o hormônio, você acertou na mosca, o hormônio é parte desta culpa. E isso não está reservado só a mulheres na fase adulta ou homens, né? As crianças, adolescentes também estão cada vez mais ansiosos. Vamos falar sobre isso e vamos te convidar também a entrar nesse papo, tá? No @GazetaMulheres, mande sua pergunta que o Dr. Leandro Teles vai responder. Sim, Rê, falamos que a ansiedade não tem idade, né? Que crianças e adolescentes também sofrem de transtornos. E aqui a Cristiane diz o seguinte, doutor, crianças já nascem ansiosas ou isso é um reflexo dos pais? A criança ela pode nascer com uma tendência genética à ansiedade. A gente sabe que quanto mais familiares com ansiedade, então ela pode carregar uma tendência à ansiedade. Só que essa tendência ela vai ser mais expressa dependendo da criação, do ritmo. Hoje é muito comum você ver ansiedade patológica em crianças. É uma preocupação. Crianças acima de 5 anos, 6 anos de idade já podem ter fenômenos de ansiedade. Expectativa, ritmo acelerado, insônia, excesso de telas, tudo isso aumenta o risco. Adolescentes têm muita ansiedade. Quem mais tem no mundo é o adulto jovem. Adulto jovem dos 15 aos 35, essa é a faixa etária onde a ansiedade explode. E uma preocupação também grande com a terceira idade. Muita gente da terceira idade padece de ansiedade e também tem preocupação. Então, é qualquer sexo, qualquer idade. Basta ter cérebro e estar nesse mundo maluco, acelerado que a gente vive. A Vânia diz o seguinte, se a síndrome das pernas inquietas, né, a pessoa quando fica aqui, ó, batendo perna, tem a ver com ansiedade, é um sintoma da ansiedade. Interessante essa pergunta dela. A ansiedade, ela pode dar uma inquietação motora. Então é muito comum o ansioso mexer as pernas e tamborilar com a mão. Ele se movimenta mais. Às vezes fala mais rápido, às vezes dá uma gaguejadinha de vez em quando. Sou eu falando, quem me olhar falando é aquela ansiedadezinha latente. Sim. Agora, pernas inquietas é outra história. Pernas inquietas é uma doença relacionada ao sono e à vigília. É aquela pessoa que tem uma sensação de um faniquito nas pernas, principalmente antes de adormecer, e uma necessidade de mover a perna por esse faniquito. É um transtorno do sono que tem que ser investigado e que tem um tratamento diferente da ansiedade. Então, são doenças diferentes. Na ansiedade é mais a movimentação, na perna inquieta é um faniquito, uma sensação estranha de formigamento que atrapalha o sono. Mas pode acontecer no mesmo paciente. Ter um aumenta um pouco a chance de ter outro, mas são doenças diferentes de tratamentos diferentes. A Ed traz uma pergunta bem importante. Tem alguma forma que ajude a aliviar uma crise para quem não tem diagnóstico fechado? Muito importante buscar o diagnóstico o quanto antes. Quando você tem diagnóstico, você tem método, conhecimento, você tem a estrutura da ciência inteira ao seu lado. Mas claro, se você está sem diagnóstico, a pessoa está com uma crise de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é parar o que você está fazendo. Porque você tem que mudar aquela realidade que gerou o gatilho da crise. Então sair daquele ambiente, se a pessoa estiver, por exemplo, num metrô, é importante ter espaço, descer na outra estação, buscar um agente. A pessoa tem que respirar lentamente. A tendência quando a gente está ansioso é respirar muito rápido. É igual quem já encheu bexiga sabe como é que é. Você começa a encher a bexiga, você começa a formigar. Parece que falta o ar. Exato. Aperta aqui o peito, né? Nesta hora você tem que lembrar, pô, é uma crise de ansiedade, eu tenho que respirar profundamente, aquela respiração mais diafragmática, mais profunda. Eu conto alguns segundos, alguns sintomas físicos passam. A gente pode beber uma água, sentar, tomar um ar. E tem que pensar que aquela crise, ela vai ter começo, meio e fim. Esse pensamento, ele tem que ser aquele pensamento que compete com aquele outro que você vai perder o controle, você vai ter um infarto, você vai morrer. Então é muito importante. Se você estiver perto de alguém ansioso, se você for tranquila, pedir para ela respirar junto com você, tirar a pessoa da situação, segurar a mão e estar ao lado, aquilo já resolve bastante. Lógico que o paciente já com diagnóstico, a gente já tem até uns remedinhos que você pode usar na hora H.
para aquilo não entrar num ciclo vicioso. Tem remédios específicos para crise de pânico e alguns remédios que são específicos para prevenção, para tomar diariamente, além de técnicas da psicóloga também, terapia cognitivo-comportamental, para reconhecer rapidamente a crise e não deixar a crise progredir. Porque é como se fosse uma microfonia. Você que trabalha com microfone sabe o que é microfonia, né? Sim. É quando você chega com o microfone perto da caixa... E aí faz aquele barulho que o incomoda. O som vai aumentando, né? Então a ansiedade é assim. Se você continuar nessa vibe, a ansiedade gera mais ansiedade e aí vem a crise de pânico mais forte. A Raquel, ela pergunta se ansiedade e depressão têm alguma ligação. Tem uma ligação, apesar de serem doenças diferentes. Na depressão, você tem uma alteração no sensor do prazer. A pessoa com depressão, ela está mais melancólica, indiferente, tem sinal de baixa autoestima, ela tem uma desesperança, ela está mais apática. Existe um esfriamento na depressão. A pessoa está vendo tudo preto e branco, tudo sem graça, perda de prazer em coisas que davam prazer, melancolia com mais de 15 dias. A pessoa está mais triste, sem alvo, ou desproporcional ao alvo, de forma persistente. Essa é a depressão. A ansiedade é o distúrbio do medo. É aquela pessoa que está mais acelerada, mais tensa, mais contraída. Só que as duas doenças, elas podem acontecer juntas. Existem depressão com ansiedade juntas. E a ansiedade grave também pode levar à depressão. O tratamento é meio parecido. Tem remédios que ajudam na depressão e na ansiedade. Às vezes a pessoa procura um médico por ansiedade e fala, mas ele me deu um antidepressivo? Porque as duas doenças, elas melhoram com a recuperação da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. Então são doenças assemelhadas pelo tratamento e porque muitas vezes elas estão juntas. Mas você pode ter ansiedade sem ter nada de depressão. E você pode ter depressão sem ter nada de ansiedade. Então são doenças muito frequentes, mas diferentes. O Edgar diz o seguinte, o abuso de bebidas alcoólicas e substâncias é característico de quem sofre de um transtorno de ansiedade? É característico e pode piorar o transtorno. Cuidado, é muito comum quem está muito ansioso, ele querer fazer alguma coisa para aliviar aquilo, né? Às vezes ele desenvolve uma compulsão por alimentos inadequados, começa a engordar, ou ele começa a jogo patológico, a jogar de forma excessiva, compras patológicas. E é muito comum as pessoas que estão muito ansiosas pegarem um calmantezinho e começarem, ou até usar o álcool como calmante. Chega no final do dia, ele está tão pilhado, tão tenso, que precisa para relaxar, né? E o álcool, ele dá esse efeito relaxante. Mas é uma faca de dois gumes. O álcool piora a qualidade do sono, ele pode evoluir com dependência, pode levar a crises, induzir crises depressivas pelo álcool. E às vezes a pessoa ansiosa, ela está também desatenta, cansada, fadigada, e ela pode exagerar a cafeína também. Então ela começa a usar cafeína estimulante, o que pode piorar a ansiedade. Então cuidado. Olha se as suas ferramentas de enfrentamento são ferramentas saudáveis. Melhor tratar com o psicólogo, com o médico, com exercício, com regulação do sono, do que viciar em... Então é muito comum a relação entre ansiedade e abuso de substâncias dos mais diversos tipos. Coloco também as ilegais aí. Cannabis, outros neuroestimulantes, cigarro, está muito relacionado a... Perceba que você faz um malefício adicional no afã de tratar a doença primária, né? A Mi traz aqui o tema hormônio de novo pra gente. Ela diz o seguinte, eu tive uma crise de pânico depois de colocar o DIU hormonal. Há alguma relação entre DIU e transtorno de ansiedade? O DIU, ele tem uma quantidade pequena de hormônio, é um hormônio mais local. Mas o DIU, ele demora alguns dias para fazer efeito. Lógico que ele existe ali um impacto hormonal, mas isso não é comum. Não é comum. O DIU, ele é um procedimento seguro. Ele persiste na mulher ali por 3, 5 anos. Existem várias opções medicamentosas, existe o DIU não medicamentoso. O que pode ter acontecido é o próprio procedimento do DIU, né? Porque você é um dispositivo intrauterino, pode dar um pouquinho de cólica, pode dar um pouquinho de tensão, mas eu não acho que a liberação dentro de uma instalação normal de DIU não costuma dar crises de ansiedade. Talvez o conjunto da obra, uma hipersensibilidade dela, talvez explique melhor, mas o DIU, ele é um procedimento seguro. Com o caso dos hormônios via oral, a gente vê mais crise de ansiedade quando o hormônio despenca, quando ele cai, que é o pré-menstrual ou a retirada do anticoncepcional ou na perimenopausa, onde a mulher também fica mais ansiosa, aos 45, aos 50 anos, pode ser também um fator de ansiedade.
Muitas pessoas estão comentando aqui no @Gazeta Mulheres que nós temos uma ansiosa entre nós, que é a Kel Smith. Inclusive, ela tem uma música chamada Ansiedade. A Kel ainda vai cantar, vai conversar com a gente e a Rê vai abordar esse tema também com ela. Mas por hora, doutora, eu vou agradecer sua presença. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas e falar desse assunto tão importante. Você encontra Dr. Leandro onde? No www.leandroteles.com.br e também no Instagram, @neuroleandroteles. É sempre um prazer te receber, você fala com muita didática, dá para entender tudo, é bom demais. Obrigado pelo convite, pelo carinho, parabéns ao Mulheres ontem, 43 anos, e não podem perder esse musical, que tem tudo a ver com o que a gente conversou. Tudo a ver. Sensacional. Eu tava lendo a letra dela de ansiedade, e quem é ansioso super se identifica. Vale a pena as letras e pegar a ansiedade, fazer arte, comunicar, é uma outra forma de falar do tema. Ajuda também, não ajuda? Ajuda demais. Convidar o pessoal pro Instagram, Neuroleandro Teles, vamos lá postar as dúvidas, vamos ter lives, vamos postar uma fotinho nossa depois. Vamos sim. Obrigado, Pamela. Volto já então pra gente fazer a nossa foto e daqui a pouquinho tem Kel Smith.